Começa agora mais um NapaCast com Edu Toledo. Chegamos para mais um podcast, mas antes de falar da minha convidada, do meu convidado de hoje, eu vou falar para você o seguinte: esse podcast só acontece porque tem marcas que acreditam no NapaCast. Se você também quer trazer sua marca, não perca e traga, porque a gente está entregando bons resultados. Então, agradecimento especial a Chocolate Nicolate. Olha, trufa, pão de mel, barras de chocolate incríveis, saborosas e entrega em todo o Brasil. Tem um QR Code aqui na tela, cupom do NapaCast, tem descontão de 10%, entrega aí na sua casa. Então, olha, você ficou com vontade de comer aqui os chocolates, é a sua chance de comprar e chegar aí na sua casa. E agora um agradecimento especial também ao pessoal da Total Grass, a marca em grama sintética, gramas decorativas, campos de futebol society. Eles fazem agora também quadras de beach tênis. Os caras são feras. Fizeram o estádio do Botafogo e eles presenteiam sempre os nossos convidados. Então, não perca, siga lá. E quem sabe esse gramado não pode decorar aí a sua casa. Você não pode ter um campo de futebol society no seu condomínio, no seu clube. Então, oportunidade pela Total Grass. E se quiser ter sua marca aqui, só nos chamar no direct ou aqui pelos canais de comunicação que sua marca pode aparecer aqui no NapaCast. E agora, eu vou apresentar o meu convidado ou minha convidada de hoje. Vem comigo! Voltando, e hoje o meu bate-papo é com quem? Com quem? Ana Paula. Eu posso falar árbitra? Pode. Posso falar árbitra? Pode. Então, Ana Paula, salva de palmas para Ana Paula. Aê! O bate-papo promete hoje. Promete demais. Obrigado por você ter vindo. Imagina, eu que agradeço. Ansioso porque eu sou um cara que eu não entendo muito do futebol, mas eu adoro. Eu venho de Bragança Paulista, moro lá, venho só pra gravar aqui, que é a terra do Red Bull Bragantino agora. Um abraço pro pessoal do Red Bull Bragantino. Por Marquinhos, né? Um abraço pro Chedi. Chedi, eu falo assim, o Marquinhos tá lá, eu não sei se ele... Como será que ele tá agora no Red Bull? Será que é conselheiro? Eu sei que ele tem algum cargo ali. Acho que ele é presidente de honra, né? Deve ser alguma coisa assim. Alguma coisa nesse sentido. Eu sou suspeita porque eu conheço o Marquinho desde a época que era o pai dele. Nabi. Que era o Nabi, proprietário, CBF, que era a época que eu bandeirava e atuava. E depois tive a honra de atuar com ele agora na Federação Paulista. Eu tenho uma boa identificação com o Bragança. Legal. Porque cresci ali, né? Campinas, Sumaré. O Mauro Silva, que jogou no Bragantino, ele era algum cargo também na Federação Paulista, não Ele era? é vice-presidente. O Mauro Silva, né? O Mauro continua como vice-presidente. Eu encontrei com ele no estádio, tirei uma foto. Falei, Mauro, eu te assistia no campeonato de 90. Antes de eu continuar, eu falei dos patrocinadores, eu preciso te dar mimos. É sempre bom ganhar presente, Mimos. né? Chocolate, da Chocolate Nicolate pra você. Tem trufa, tem pão de mel. Posso abrir aqui, Edu? Pode. Aliás, tem trufa pra gente beliscar aqui também depois, ó. Olha que delícia. Uma delícia, uma entrega maravilhosa. Aliás, muito obrigada, viu? o site tá na descrição. A hashtag pra você comprar com desconto do Napa também tá na tela. Olha então, que linda a embalagem, delícia. gente. A entrega deles é maravilhosa. Que cuidado, né? Só vendia em Bragança, era bairrista, agora eles vendem pro Brasil todo. Tá muito chique. Que chique. Tá muito Bragança chique. para o mundo, então. Bragança para o mundo. Obrigada. Eu tenho mais... É a primeira vez... Não, primeiro não vou falar que é a primeira vez, não. Porque é a segunda vez que eu vou dar um presente mais próximo, porque é um presente muito aleatório que eu entrego em todos os episódios nesses 3 anos. E eu só entreguei pra uma pessoa que inclusive foi do Red Bull Bragantino na época, que foi pro Thiago Escuro, o presidente do Red Bull. Eu entreguei pro Thiago, falei, Thiago, agora faz sentido esse presente e tal. A gente riu e tal. Eu falei, agora vai fazer sentido também. Porque um dos nossos apoiadores é a Total Grass, que faz gramados sintéticos. Sim. Entregou o estádio do Botafogo, então tá sendo muito bem elogiado pelos jogadores que lá jogam, que ficou um gramado excelente. Melhorou muito. Muito. E tá fazendo agora alguns outros CTs, Palmeiras, enfim, tá aí rodando aí o Brasil, fazendo aí estádio, fez os campos de futebol society do Ronaldo Academy, do Ronaldinho Gaúcho também. Enfim, lá de Bragança, e eles queriam te mandar um campo de futebol, que não fazia muito sentido, mas te mandaram aqui alguns mimos. Eu vou deixar pra você ver tudo depois, mas inclusive, vou abrir aqui já, inclusive um tapete de grama artificial. Ai, que espetáculo! É o presente mais aleatório. E mas tem tudo a ver. Falei, agora aí, ó, tem um gramado pra Ana Paula. Isso daqui é pra eu matar de forma afetiva, memória afetiva. Memória afetiva do gramado. Do cheiro da grama. Do cheiro da grama, é. Então, pessoal do Total Grass, um abraço. Árbitro e jogador que se preze é apaixonado pelo perfume da grama. É algo surreal. E o último mimo, só pra você lembrar desse narigudo que vos fala,
Uma garrafinha só do NapaCast. Você sabe que eu ia te sacanear por causa do nome, mas eu gostei. Achei que você foi extremamente criativo, cara. Parabéns. Vamos viver, né? Ah, mas você não é Napa. Imagina. Não vou ficar de Vamos ver o senão perfil. eu te Não, tampo. não, Eu tampo não é. isso na câmera. Brincadeira à parte. Mas, Ana Paula, eu te entreguei agora até pra gente dar Total Grass, enfim. Você sentiu diferença? Não tem nada a ver com isso, mas assim, você comentou do cheiro da grama, enfim, tal. Há um avanço no Brasil muito por gramado sintético, enfim, tal. Você vê alguns estádios agora investindo um pouco mais nisso, enfim, até acho que por praticidade, para os grandes shows, depois, quando eles usam os estádios para show, a grama não sofre tanto como sofre a grama natural, enfim, tal. Mas para você sentia diferença em pisar em campo de gramado sintético para gramado normal? Sim, eu acho que a tecnologia está avançando muito, Edu, no sentido de gramado sintético, mas ainda é uma grande discussão entre o sintético e o natural. O sintético, ele evoluiu, ele realmente, vamos falar da durabilidade dele, na questão do uso, é um ganho para as empresas que colocam. Acho que a todo momento está caminhando para alguns avanços. É tecnologia, é o eletrônico, é a inteligência artificial, seja o que for, mas tudo está caminhando e tem hora que você não entende se aquilo é real ou se é artificial. Não vou falar que é falso, porque não é falso, né? Mas se é real ou não. E é engraçado que você começa a ver, por exemplo, um estádio nacional, como no Botafogo, ou de outros clubes que também usam. Será que é grama artificial? Será que é grama... Gera dúvida, né? O que será que Gera dúvida por tamanha qualidade. Então, acho que a gente tem que investir nisso, em qualidade. Garantir segurança para quem está ali em garantir cima. segurança para quem está praticando Perfeito. o esporte. É o futuro, eu sou extremamente favorável, mas são cuidados que a gente tem que trazer e as grandes empresas hoje voltadas para isso já têm estudado. Você já foi radialista? Uma voz imponente, né? Você fala horóscopo. Fala o meu horóscopo. Qual que é o signo? Você é gêmeos. Fala pra você de signo de gêmeos. Fala assim, pra você de signo de gêmeos. Você tem uma voz forte, né? Herança da minha mãe. Tô ouvindo você falar assim, eu falei, esse cara já foi radialista? Herança da minha mãe. Você sabe que, assim, Edu, eu sou jornalista, né? Sou formada, atuei 10 anos no jornalismo. O meu primeiro programa foi de rádio, foi na CBN Campinas, inclusive um grande abraço para todos da CBN Campinas. Mas eu não fiquei muito tempo, porque eu saí do futebol, fui para o rádio e para a TV, atuei no rádio e TV por um tempo, cheguei a ter um programa lá em Minas Gerais, na televisão, na TV Alterosa, mas aí o futebol me chamou de volta, né? Em 2014 eu volto para o futebol e aí confesso para você que foram 10 anos mergulhada, assim, eu simplesmente... Você voltou em 14? Voltei em 14. Inclusive eu estava atuando, eu estava na Rádio Estadão, fiz Copa do Mundo pela Fox e estava saindo de Minas para voltar para São Paulo, né? Porque essa coisa também da gente ficar na ponte aérea, seja para o Rio, seja para Minas, e estava querendo ter um pouquinho mais de tranquilidade voltando para São Paulo e recebo o convite para retornar ao futebol, mas já não mais como árbitra, mas como instrutora. E na época eu tinha iniciado um mestrado que não concluí, acabei interrompendo. E estava como professora trainee na Unicamp, né? Estava aprendendo ali, assistente. A gente aprende muito observando, né? Acompanhando os nossos maestros. E me coloquei à disposição da confederação para ajudar exatamente no conteúdo programático da Escola Nacional de Arbitragem que existia na época. E me coloquei à disposição do Sérgio Corrêa naquela ocasião. Ele me chamou para fazer um curso, fiz o curso e logo na sequência ele me convida, juntamente com o presidente da época, que era o Marco Polo Deonello, para voltar, mas atuando como secretária da Escola Nacional naquela ocasião. E aí voltei, rapaz, e fiquei. Aí acabei deixando um pouquinho essa minha paixão, porque eu também sou geminiana. Ah, é? Sou do dia 26 de maio. Eu sou de junho. 16. De junho. 16. Lá em casa, a mamãe sofre um pouco, porque são 5 geminianos. Jesus, judiação. Ela sofre um pouquinho. Então, assim... Acorda sorrindo e dorme chorando, né? Às vezes, eu acho que eu sou um pouco mais estável. A minha irmã passa por isso. A minha irmã é assim, eu sou mais estável. A gente acorda bem, dorme bem e vamos que vamos. E a comunicação é algo que, assim, tá na minha pele também, mas eu entendo que eu tô num processo agora de desenvolver isso. Porque quando eu comecei a desenvolver, eu parei, deixei adormecido lá, já que você me perguntou do radialismo, deixei ali quietinho. E fui para o futebol e agora eu tô voltando, porque o rádio é uma paixão. Eu sou apaixonado pelo rádio. Mudou, já não é mais o rádio, é o podcast. Videocast. Quem sabe aí no futuro a gente pode estar lançando alguma coisa, investindo um pouquinho mais nisso. E é gostoso porque, além de você ter uma voz forte, você
tem uma fluência verbal muito gostosa de ouvir, né? Mas acho que o jornalismo ajuda muito nisso também, né, Ana Paula? Eu acho que o jornalismo, assim, a formação e o tempo que eu fiquei, mas mais do que o jornalismo, literatura. Olha aí, pô, vamos ler. Eu acho que nessa era que a gente tá dos e-books, de tudo é digital, eu ainda sou daquela geração que gosta do livro, que gosta de pegar o livro, que gosta de ler. Então eu acho que isso me ajuda um pouquinho. E controlar um pouco, porque nós, não sei se você é geminiano nato, a gente pensa muito rápido. Muito. Para você ter uma noção, eu tive que fazer um trabalho intenso de fonoaudiologia, né? Psicofonoaudióloga, na verdade, era a doutora Yara. Porque quando a gente cresce na família, no interior, de Bragança, você vai entender o que eu vou falar. Papai e mamãe já entendem, não precisa terminar a frase. Não, Você fala isso. parte do raciocínio, eles já entenderam. Eu tive o mesmo Os processo. seus irmãos já É entenderam. o mesmo processo. Só que aí você vai crescendo na carreira em outras áreas, Não entende. as pessoas não entendem. É. Aí seu raciocínio já foi, você tá lá do outro lado, e a pessoa fala assim, Ana, mas o que você quis dizer? E aí eu tive que fazer um trabalho para poder O ordenar. meu era porque eu era gago. Você acredita Eu nisso? gaguejava. Olha que interessante. Mas era isso, eu pensava em algo pelo raciocínio rápido. Muito rápido. E E aí- blá, 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 blá. Mas eu não cheguei a ter gagueira, mas já tive lapsos de Gagueira. gagueira. Porque a gente pensa muito E rápido. fala muito rápido também. Tudo não é? muito rápido. E assim, E vai. você fala, não, calma. Desacelera um Desacelera um pouquinho e vamos ordenar isso daí. Mas a literatura, eu acho que a grande dica que eu deixo para os jovens de hoje que querem investir nas redes sociais, né? Acho que hoje é um grande negócio. Eu talvez estou migrando para ele agora, estou aprendendo, acho que estou aprendendo com você aqui um pouquinho mais. Mas é investir ainda em algumas coisas que eu considero raiz. A literatura, para mim, é raiz. A gente Eu não acho que é pode abrir mão formação, né? disso, né? A formação ela é importante. Eu acho que a literatura nos ajuda muito, né, em argumentar, enfim, tal. Eu tenho uma dificuldade enorme em leitura. Eu fico triste porque eu ganho livros excelentes aqui no podcast. Da nossa amiga Isabela Camargo. Assim, tá bem. Ontem eu tava em casa lá, eu tava olhando, falei, nossa, quantidade de livros que eu tenho, tudo autografado. Como eu queria ler, né? Mas eu tenho uma dificuldade. Eu tô buscando esse ano, eu falei assim, eu tenho que buscar a minha melhor alternativa, onde eu vou desenvolver meu hábito da leitura. Que não é na cama meia hora antes de dormir, porque eu durmo. Literalmente, eu durmo, né? Então não adianta eu ler na cama. Em que momento eu vou ler? Mas a literatura, eu acho que... Ó, vou te dar uma dica, posso? Lógico. Porque assim como você, eu começava a ler à noite também não dá. A gente que trabalha muito, pensa muito, chega à noite, começa a ler, Não é. adormece. Eu comecei a colocar a leitura, mais depois que eu voltei a trabalhar com gestão. Quando eu estava como jornalismo, não, porque as escalas de trabalho que eu tinha naquela época eram mais cômodas, né? Você tinha as gravações dos programas de 2 a 3 vezes por semana. Então eu tinha mais tempo livre para mim, para cuidar e tudo mais. Quando eu volto para a gestão do futebol, isso foi uma das coisas que eu sofri muito. Eu não conseguia ler, porque eu não tinha demanda. Eu tinha que ler temas relacionados ao futebol. Tinha que me atualizar sobre a regra do jogo, tinha que ler os regimentos internos, tinha que entender as instituições das quais eu prestava serviço e das quais eu estava atuando. Era FIFA, Conmebol, CBF, os clubes. E eu sempre fui Caxias, essa coisa de ler. Porque quando você vai para um debate, o que te salva É a sua capacidade. Do que é a você sua adquiriu. capacidade de absorver ali e usar na retórica. Mas eu entendo que a literatura, quando eu digo, é exatamente isso. É você ler algum tema fora do seu métier, fora do seu dia a dia. Ler um romance, ler qualquer livro que não esteja vinculado à sua área de atuação. E aí eu comecei a colocar nos voos. Então, todo voo, Uber, táxi, todo momento que eu tinha de translado, eu utilizava para ler 2, 3, 4 páginas. Aí você acaba criando o hábito da leitura, mata livros em 1, 2 horas, você consegue, dependendo do tamanho do livro, concluir a leitura. Eu falo que hoje, quando eu tô com meu filho, eu leio pra ele. Mas é rápido, né? Porque o livro infantil é tão gostoso de ler, né? Ele é Podia rapidinho. ser assim o de adulto também, né? Que eu acabo o livro em 5 minutos, eu acabei de ler o livro inteiro. Teve um começo, meio e fim. Enfim. Então, o Pequeno Príncipe passou por essa transição. Eu li o Pequeno Príncipe, acho que assim, parabéns, né, para os editores brasileiros É aqui, isso. porque ele era enorme, era denso, Consolidou. e aí eles começaram a mudar o formato do livro. Inclusive, eu li a última versão do Pequeno Príncipe, extremamente colorido, Objetivo. trabalhando sensorial, objetivo e direto ali. Para minha sobrinha também, falei, que ótimo. É isso, facilitou a nossa vida. Mas Facilitou muito. leiam. Aliás, você que tá ouvindo esse podcast agora, também que tá chegando agora no NapaCast, seja pelo Spotify, Deezer, iTunes, Amazon, YouTube, TikTok, Instagram, nos ajude, porque nós estamos aí entregando excelentes resultados em números.
Aliás, nessas duas primeiros episódios do ano, se você não assistiu ainda, corre lá pra ver. O primeiro episódio do ano foi com a Monja Coen. Foi incrível. E o Reels dela aí, em menos de uma semana, ultrapassou a marca das 200 mil visualizações, acredito eu. O segundo episódio foi com a Bruna Viola. Também a gente tá com uma entrega maravilhosa. A gente tá falando da Isabela Camargo aqui, que é um Reels que também marcou muito na Napacast. Passou dos 4 milhões de views. Esse corte com a Isabela Camargo. Ou seja, tudo isso acontece porque você está nos assistindo. Então, clica pra seguir, se inscreve no canal. É uma coisa boba ativar o sininho. Parece programa infantil. Ativa o sininho, curte o comentário. Mas isso nos ajuda muito. Então, faça isso, por favor. Ana Paula, me conta. A arbitragem era paixão por futebol ou calhou? Aconteceu. Calhou. A minha grande paixão é esporte, né? Eu sou apaixonada por esportes. Queria ter sido jogadora de vôlei profissional. Cheguei a joguei 4 anos na fase infantil mesmo, de formação. Aquela fase dos 11, né? Eu joguei até os 15 anos voleibol. Fiz atletismo, mas a parte fundamental, fiz natação. Então, assim, eu gosto de esporte. E eu lembro que quando eu recebi um convite lá no interior para participar de uma peneira no voleibol, pensa numa criança feliz, assim, né? Com aquela idade dos 12, 13 anos, é uma festa. Mas eu não pude participar da peneira porque parte da minha família é adventista do 7º dia. E a peneira aconteceu num sábado. E meu pai, naquele momento, não permitiu que eu fosse participar daquela peneira. E ali parece aquela coisa frustração de criança. Então, eu já quero aproveitar para todo mundo que tem um sonho, nunca abandone o seu sonho. E falando um pouquinho de neurociência, sempre projete ele na sua mente. Cedo ou tarde ele vai acontecer e a gente não sabe os caminhos, mas ele vai acontecer. Porque eu sempre fui apaixonada por esporte e me via numa Olimpíada. Olha que interessante. Para mim, todo mundo fala, mundial. Eu sou tão apaixonada por esporte, para mim a grande competição da minha vida sempre foi os Jogos Olímpicos. Já participei de mundiais de futebol, mas os Jogos Olímpicos sempre foi uma coisa que... Mexia com você. Mexe até hoje, para ser franca, mexe até hoje. Aliás, você não tem, né? Tenho dois Jogos Olímpicos. E assim, quando meu pai me levou para o futebol, que foi por acaso, foi uma questão de necessidade financeira, eu fui trabalhar como mesária e depois tomei gosto pela profissão. Ali, quando eu vim fazer o curso aqui em São Paulo, na época era na Brigadeiro Luiz Antônio, ainda a Federação Paulista, eu deslumbrei que eu poderia ir para um torneio olímpico. Sabe quando você bate assim e fala assim... Eu vou. Eu acho que eu posso ir como árbitra. Não fui como atleta, porque naquela época, e olha um erro também, que aí corrigiram o governo, graças a Deus. O árbitro de futebol não era considerado atleta. Nós tínhamos a demanda e a cobrança de um atleta, mas nós não éramos considerados, não. Tanto que a minha formação de comunicação social, bacharelado em jornalismo, eu levei 6 anos. Você deve me perguntar, mas por que 6 anos, Ana? E eu estudei numa instituição adventista. Porque numa instituição que é extremamente rigorosa com as regras, eu tinha boas notas, mas eu me ausentava muito em função do futebol. Então eu sempre ficava de DP por ausência. E tive que cumprir isso depois. Então essa coisa da... Porque, na época, o governo, ele dava um apoio para o atleta. Então, o atleta que era considerado olímpico, ele poderia ter o abono das aulas, uma vez que ele tivesse tirado boas notas e absorvido o conteúdo. E o árbitro, olha que triste, não era considerado atleta. Então, e eu vivi, na minha formação, o meu auge. Foi 2004, a minha primeira Olimpíada, né, em que eu fiquei 45 dias fora. Foram 45 dias fora. E consegui realizar o sonho com 24 a 25 anos. Foi a minha primeira Olimpíada. Pensa numa criança feliz, assim. Eu vou usar aqui a coisa da boca toda lambuzada de chocolate, aquele sorvete que você toma. Acho que foi um dos momentos mais felizes da minha carreira, assim, Edu. Desfrutei cada minuto. Assim, foi algo ímpar. E acho que é tão bom quando a gente desfruta o que a gente está fazendo... e que não é algo pesado, você tem responsabilidade, mas é algo leve, porque consegui os meus melhores resultados, me tornei árbitra da revelação daquele torneio. E se você falar assim, Ana, você fez alguma coisa diferente? Não, eu sou extremamente disciplinada, treinava e tudo mais, mas eu estava... Em êxtase. Desfrutando, exatamente. Se divertiu trabalhando. Me divertindo, então foi ímpar. Lógico que naquela época foi a primeira vez que eu fiquei longe da família, então eu lembro que, assim... A gente viajava, ficava 3, 4, 15 dias fora de casa, mas nunca 45.
Então, eu lembro que quando bateu 25 dias, eu liguei pra mamãe chorando, aquela coisa de bebezão, né? Ah, mamãe, tô feliz, tô aqui, mas tô sentindo saudade. Então, a minha mãe nordestina, que é forte, ué, você não queria? Não era o seu sonho? Por que você tá me ligando chorando? A minha mãe é dura. Ali. Não, Ana Paula, vamos desligar o telefone e eu só falo com você quando você voltar, a gente não conversa mais. Porque eu quero que você fique focada aí. Olha a minha mãe. E a gente não conversa mais. E não conversamos, Edu. Só falei com a minha mãe Firme. no aeroporto quando eu cheguei de viagem. Então, que ela... mas ela aqui manteve Não, a bicha é ali arretada. danada. Eu me espelho muito nela. É muito forte. Minha mãe é muito forte. Acho que a força que eu tenho não é minha. É a herança dela. Ela é muito forte. E realizei, aí tive o privilégio, depois em 2016, aqui no Rio de Janeiro, ter sido chefe da delegação feminina de futebol. Estou muito feliz com o momento que a seleção está vivendo agora com o Arthurzinho. Espero que seja extremamente vitorioso nesses Jogos Olímpicos de Paris. Quem sabe? Eu ainda estou sonhando em ir para Paris, não sei como. Vai que. E fui chefe de delegação aqui. Então, assim, eu tenho um quê com essa competição. Então, respondendo a sua pergunta, futebol foi um belo acaso na minha vida. Eu sou apaixonada por esportes. Mas quando você se vê, em que momento você se viu assim, poxa, esse vai ser meu ganha-pão mesmo? Ah, eu percebi isso, Edu, muito cedo, né? Já com 14, 15 anos. Quando eu comecei com 14, eu era mesária. E aí aquela coisa, o geminiano é muito danada, a gente é muito rápido, né? Absorve as coisas muito rápido, assim. E aí eu falei pro meu pai, eu quero fazer o curso. Aí meu pai falou, você quer fazer o curso? Eu falei, quero atuar. Por quê? Foi um momento que minha família estava passando muita dificuldade. A minha irmã a gente não tinha dinheiro para comprar um pacote de bolacha recheada. E eu trabalhando na mesa, eu ganhava, tipo, R$ 12. Eu bandeirando, eu ganhava 25. Era pelo dobro. Eu apitando, eu ia ganhar 50. Sempre o dobro ali. Você vai subir. Ali. Aí eu falei, eu quero fazer esse curso. Meu pai, não, eu gostei, eu quero fazer esse curso. E aí fiz o curso, gostei do curso e me destaquei depois no Amador, atuando não só como mesária, mas assistente e árbitra. E aí a graninha começou a entrar no bolso. Essa graninha começou a entrar no bolso, eu comecei a investir em formação, aí, assim, usava parte do valor para a mamãe e parte na minha educação. Aí eu falei, epa, eu acho que dá para viver disso. Aí você vai me perguntar, Ana Paula, você viveu de futebol? Não. Porque na minha época, eu digo que o futebol, e eu sou grata a ele, por isso que eu tenho um propósito de vida, que é por meio do esporte, por meio da minha experiência, ajudar pessoas a mudarem a sua vida como eu mudei a minha. Na minha época, os valores eram muito pífios. Eram muito insignificantes, vamos falar assim. Só que se você sabe usar bem os valores que você recebe, então o que eu fazia? O valor que eu ganhava, eu investia em mim, em minha formação. Na minha faculdade, na minha instrução. Fui investir, fui fazer curso de espanhol, fui fazer curso de inglês. O meu espanhol é bom, o meu inglês é mais ou menos. Então eu comecei a investir em mim mesma. Vamos falar assim. E esse valor, ele era um extra, porque na minha época nós tínhamos que ter 2 empregos. E a minha primeira formação é administração. Então, você falando aí, eu trabalhei muitos anos em RH. Eu sou de RH. Então, eu trabalhei 10 anos em RH. E numa área difícil, que é a área das demissões, né? Que você tem que fazer homologações e convênio médico. Eu era especialista em trabalhar com as problemáticas de convênio. Reclamações humanas, RH, né? É isso, né? E geminiano é bom para atender, a gente consegue ótimo. apaziguar. É ótimo. Então, eu trabalhei 10 anos com isso, porque como a minha primeira formação é administração, então era a semana inteira trabalhando como assistente auxiliar administrativo em RH, à noite complementando a formação, né, estudando, e final de semana apitando. E aí era esse dinheiro extra que as coisas foram caminhando. E como eu saí da casa da mamãe com 20 anos, eu digo para você que me ajudou muito. Só que o dia que eu resolvi viver só da arbitragem, que foi um único mês, não deu certo. Não deu certo. Precisei pedir marmitex para amigos. Então, ali eu vi que no meu caso, na minha construção de vida, o futebol ia, assim, me fazer muito feliz. Era um momento em que eu me desligava do mundo, mas eu não conseguiria viver só daquilo. Mas que seria um excelente complemento de renda. No meu caso, o futebol foi complemento de renda. Aonde o futebol passou a ser o meu ganha-pão? Em 2014, quando eu venho como gestora. Que aí eu começo, né, como secretária, me tornei coordenadora nacional, depois me tornei coordenadora do feminino, coordenadora de análise de desempenho, e cheguei a membro, fui a primeira mulher membro de comissão
de arbitragem nacional e depois venho para a Federação Paulista como presidente da Comissão Nacional. Da Comissão Arbitral aqui estadual, né? Uma das principais federações do país. Aí sim eu passo a viver só do futebol, porque não tinha como você fazer outra coisa. Mas na gestão administrativa, não em campo, né? Não em campo. Toda a minha carreira no campo, eu trabalhei. Parte dela na área administrativa, como eu te falei, né? Voltado para o RH. E a outra parte já como uma estagiária iniciante do jornalismo. Eu lembro que meu primeiro programa da CBN, como jornalista, foi horrível. Essa coisa de a gente pensar muito rápido. Gaguejei no ar, troquei palavras, errei nome. Gente, jornalistas que estão começando, isso faz parte do processo. E os que já estão também fazem a mesma coisa. Nossa, mas assim, era cômico. Daria para fazer algumas pílulas cômicas do que foi esse momento. Eu não posso falar nada porque a gente esse momento trouxe inicial. aqui no episódio uma pessoa global, não é? E eu esqueci o nome. Jura? E eu ficava assim, meu Deus, como que é o nome? Meu Deus, mesmo? cadê? É a idade, né, gente? Aí eu falei, Jesus amado, como que é o nome? E aí eu criei algum mecanismo pra pessoa poder falar o próprio nome. E te ajudar. RH, porque RH a pessoa te chama pelo nome e fala assim, como que é o seu nome completo mesmo? Porque eu lembro por causa... é verdade, Ana Paula. É bem isso. Ana Paula, é isso aí. Enfim, acontece. Então, e aí, então, como árbitra, sempre trabalhei nas duas funções. Isso foi muito positivo, porque na minha atuação aqui em São Paulo, como gestora, né, aí majoritária, porque é uma coisa quando você está submetida. Quando eu estive na confederação, eu fui submetida a um presidente de comissão e ao presidente da instituição. Aqui eu era submetida única e exclusivamente ao presidente da instituição. Todo esse lastro de RH administrativo, de processos, né, porque RH tem muito processo, você não pode falhar, me alimentou e me ajudou muito no processo de gestão, porque assim, no futebol, Edu, alguns setores ainda são muito amadores. A gente tem muita boa vontade, a gente tem muito a experiência, mas não a formação técnica. A gente tem experiência de vivência, mas não a formação técnica. E aí eu digo que aos árbitros que querem seguir na carreira no futuro como instrutor, como gestor, que invista nisso. Que faça cursos de oratória, que faça um curso de gestão básica ou de administração básica, para você ter a noção básica. Tem que ter uma noção básica, assim, de usar todo o sistema operacional do Microsoft. Hoje ninguém vive sem um Excel, sem um PowerPoint. Parece uma coisa tola, mas é fundamental para um gestor hoje. Porque às vezes você fala assim, né? E você falando disso, né? Às vezes na função que ele escolheu, ele acha que não precisa. Mas se você for querer mudar... Tolo, mas é necessário. É necessário. Então, assim, o que me ajudou muito foi que esse lastro de formação lá inicial, que eu sou técnica em ADM, trabalhei muito tempo em RH, depois fui para comunicação social, mais o período em que eu fiquei na Confederação Brasileira de Futebol, na FIFA e até mesmo na Conmebol, me deram elementos para eu criar uma estrutura de gestão bem organizada na Federação Paulista. Foi árduo o processo inicial, mas eu acho que, por isso que eu digo, assim, aposte muito em você mesmo, em todas as suas vivências, não descarte, porque uma hora ela vai contribuir. Vai chegar e você vai utilizar isso a seu favor. E ter pessoas capacitadas do seu lado. Eu tive uma grande secretária, que se tornou minha gerente depois, que é a Susan Sanches, acho que é bom citar, e a gente tem que ser grato. Tem que ser grata a pessoas que fizeram a diferença. Eu acho que essa menina me ajudou muito nesses 4 anos que eu fiquei lá. E eu vou citar a Isabela agora aqui, Camargo, que a gente falou dela, porque a Isabela, ela falou muito do trabalho que ela tinha, da cobrança que era, do estresse que era, e a mudança de vida que ela fez, né? Eu estou vivendo esse processo hoje, eu acredito, porque ser gestor no futebol já não é fácil. Gestora, você coloca aí 2 ou 3 casas a mais. De arbitragem... Jesus amado. Você triplica um pouquinho. Então, foram 4 anos muito intensos da minha vida, que eu não tinha vida, Edu. Eu vivia em função da arbitragem de São Paulo, me agregou muito valor, sou grata ao Reinaldo Carneiro Bastos por ter sido inovador e ter apostado em mim. Ele é um tutor para mim, assim, desde quando eu comecei como árbitra, mas foi um grande aprendizado, assim. E o aprendizado de você trabalhar com os seus limites, porque... Eu sempre digo para as pessoas, tem muita gente, às vezes a gente escuta pessoas reclamando, né, e por N motivos, e a gente tem que ser empático.
Mas eu sempre penso assim, será que ele foi testado no limite extremo dele? Às vezes a gente acha que a gente está no limite e a gente não tá. Não sei se você Sim. dá aula, palestra Mas sobre isso. Falta um pouco. Ainda tem um pouco mais para entregar. E no meu caso, eu fui treinada e preparada dentro do esporte, até pelo fato de ser mulher, cobrada muito mais, em trabalhar em alto rendimento. Então, você não vai ver uma palestra minha que seja mais ou menos. Você não vai ver um treinamento meu que seja mais ou menos. E se for, eu vou ficar possessa comigo. Porque alto rendimento é isso. A gente tem que estar sempre buscando esse mais. Eu sou apaixonada pelo Bernardinho. Muita gente critica as técnicas dele. Mas ele consegue tirar o melhor do atleta dele. O nosso desafio, quando estamos com um grupo de profissionais, igual no meu caso eu tinha 600 pessoas naquela época, é tentar tirar o melhor dessas 600 pessoas. E respeitando a individualidade e a particularidade de cada uma delas. Fazendo entregar o máximo que ela tem capacidade também. Porque ela tem que entender que ela pode. Então, você buscar isso. E lógico que a gente vai ter técnicas que algumas vezes não vão ser tão... São mais duras, são mais fortes, mas a gente também tem que ter a técnica do afago, do alento, do cuidado. Então, eu sempre tive isso, sempre tentei trabalhar esses dois, porque futebol é negócio. E a gente tem que entender que hoje quem trabalha com isso tem que atender bem o seu cliente. E qual a melhor maneira de você atender bem o seu cliente? Entregando um serviço de qualidade. Se você não entrega um serviço de qualidade, a gente vai ter um problema sistêmico, porque uma coisa vai estourar chegar. na outra e assim E a conta vai sucessivamente. chegar. E assim, foram 4 anos intensos. Eu acho que valeu a pena a minha mudança, né, de vir do Rio de Janeiro, voltar para cá, abrir mão de alguns projetos que eu estava na FIFA, na própria Conmebol, para viver essa Isso é loucura. essência da liderança. É loucura, mas é eu uma acho, loucura boa. mas eu acho assim, olha só que interessante. Todo mundo fala, ai, Ana, você tem uma trajetória de pioneirismo. Eu não sei se é de pioneirismo, eu acho que eu tenho uma trajetória de coragem. Eu acho que é coragem. Eu sempre tive Desde sempre, né? eu sempre tive coragem de abrir mão de coisas que eu estava extremamente confortável e ir para o desconforto. E dar a cara para bater, sabe, Edu? E de me colocar, eu acho que eu pago um preço muito alto no meu mercado, que aí me julgam, por eu ter essa coragem de me expressar, de me colocar, de falar, de me posicionar, porque tem momentos que a gente tem que se posicionar. Tem momentos que você está vendo uma coisa que está indo para um caminho que não é o bacana, você tem que falar, não é legal. Só que eu entendo também que nós precisamos de profissionais maduros, no sentido humano, porque eu discordar de você não quer dizer que eu não goste de você. Uhum. E, lamentavelmente, as pessoas levam muitas coisas pro lado extremamente pessoal, né? Uhum. Então, você discordar, você tá atacando a pessoa. E quando essa pessoa é masculina, É pior ainda. é um pouco pior. Falando nisso, da sua época de campo, de gramado mesmo, pelo que eu entendo, me corrija se eu estiver errado, porque eu tenho uma dificuldade, gente, que assim, o pessoal me bate aqui, mas é verdade. Eu não venho pro podcast com roteiro. Eu não venho. Não tem pergunta solto. comigo. Eu tô solto. Então, o que vem na minha cabeça, a gente vai conversando e tal. Falando nisso, eu não sei se é essa referência ou não, mas eu acho que você é uma das precursoras aí na arbitragem feminina dentro do futebol masculino. Sim. Sim. Dentro desses pré-julgamentos, desses pré-conceitos, dessas pré-rotulagens, o que você viveu na sua época dentro de campo, de dificuldade, e como se impor e falar assim, não, né? Igual você falou assim, né? Eu sou disciplinada, eu não tenho problema em falar mesmo, e como vencer isso. Até porque a gente estava falando, antes de começar o podcast, sobre isso, né? Sobre o avanço de mulheres em cargos de liderança, imposições, muitas vezes, de um mercado machista, né? E da mulher se impor e conquistar o espaço dela, ou até ganhar outros espaços que as pessoas julgavam que não eram possível, enfim. Como que foi isso? Porque eu fico pensando, né? Como eu sou de Bragança, eu vejo em Bragança o quanto um árbitro sofre na beirada de um campo de interior, com um bando de gente atrás da arquibancada, na orelha do cara, que fala, Jesus, cara. Eu falei, será que ele ouve tudo? Porque, nossa, o que estão falando ali? E o cara nem... Ele tá na boa, ele não é... Parece que existe um tampão, ele ouve o que tá acontecendo no campo e ele não ouve o que o cara tá falando. Mas às vezes de um palavrão, de algo, de um preconceito, de um julgamento. Aí eu fico pensando assim, tá,
Mas eu tô falando de um cara ali. Agora fica imaginando assim, a figura feminina ali... Pior. Igual a Edna viveu um jogo ali em Bragança que não vale a pena a gente lembrar, porque a torcida foi extremamente cruel Cruel. com ela, né? Eu vivi essa crueldade em alguns momentos, mas em outros menos, talvez por ter sido a primeira mulher, assim, tinha uma onda que gostava sempre e a que não gostava. A equipe, existia uma mescla de homem e mulher na equipe de arbitragem. É que a quantidade de mulher, ela é muito pequena. Hoje, igual eu tinha um sonho em São Paulo que o quadro feminino chegasse a 20%. Vamos falar assim, da amostragem de 100, hoje, Edu, falando de São Paulo, tá? Nós somos 5% só. 95% é masculino, falando de árbitros, tá? Na figura de árbitros e assistente. É muito pequeno. E quando eu cheguei era 2%. A gente conseguiu chegar a quase 8%, não sei como está agora. E a minha meta era 20%, trabalhando com a realidade. Eu espero que chegue e ultrapasse esses 20%. Nós somos ainda a minoria nesse cenário. E curioso a sua pergunta, porque assim, a minha carreira ela foi toda construída no masculino. Porque a Ed, ela ainda flutua, né, ou navega muito bem no masculino e no feminino. Quando eu surgi, até por uma visão do próprio Armando Marques, e naquela época, e por favor, mulheres, não me condenem, e não era uma visão minha, mas naquele momento, naquele início de construção, estou falando final dos anos 90, início dos anos 2000, eu surgi exatamente aí, 99 para 2000. O futebol feminino não tinha o que ele tem hoje. Não tinha respeitabilidade, não tinha visibilidade, não tinha respeito, não tinha atenção. Ele não tinha. E eu amava fazer futebol feminino também. Só que quando eu fui para o masculino e me destaquei no masculino, os dirigentes entendiam. Prefiro mais a garota atuando em jogos masculinos do que abrir mão dela para mandar ela para um torneio feminino, que ela vai ficar um período fora e a gente vai perder um profissional de qualidade aqui. Então, na minha época, que você me pergunta qual era o grande desafio para enfrentar tudo isso? Primeiro, respondendo de trás para frente sobre as ofensas à torcida. Nós, árbitros, somos treinados para lidar com esse tipo de ofensa. Existe um filtro muito grande. Agora, você não vai conseguir tirar eu do sério tão fácil. Não vai. É mais fácil a minha mãe me tirar do sério, a minha irmã, porque são pessoas que eu amo E você ouve? e que eu escuto, do que qualquer outra pessoa. E isso também é uma coisa que eu tô aprendendo agora, Edu. E eu sou humana, gente, porque vocês vão entender, eu vou explicar. Que é investir muito forte na inteligência emocional. Porque a gente faz filtros, a gente é conduzido a criar esses filtros, e chega um momento da vida da gente que a gente tem que olhar um pouco para o que nos cerca. Então, você é treinado a isolar realmente isso, a não dar esses ouvidos. Mas o que mais me preocupava e me incomodava na minha época era a falta de respeito da minha categoria, do meu grupo, do métier futebol, me respeitar, me aceitar. Então, o meu grande desafio era a aceitação, era ser respeitada. E aí você me pergunta, mas como você fez isso? Eu descobri que o melhor caminho era me dedicando mais, estudando muito, e eu tinha que ter uma excelência técnica acima da média. Eu tinha que superar os homens em nível de acerto. O pessoal fala assim, Ana, que arrogante, tá se colocando. Não, isso foi treinamento, isso foi trabalho, e eu errei muito também. Só que eu consegui, na minha carreira, ser uma das assistentes, comparado aos demais, com menor margem de erro. Até porque nós, mulheres, já foi comprovado cientificamente, a nossa visão periférica é melhor. E o nível de atenção e concentração também um pouquinho mais, mas isso se treina. Então, a mente se treina. Para quem não sabe, mente também se treina. Não se treina só o corpo, o músculo, não. Aqui também se treina. O cérebro está aí para isso, então a gente tem que investir também nisso, nesse ponto. Então, eu investi muito no meu conhecimento técnico, nas minhas valências técnicas, nas valências físicas. O que eu poderia, uma vez que um dirigente me colocasse num jogo, a minha preocupação é assim, ele tem que dormir tranquilo. Porque se ele confiou esse clássico para mim, é porque ele sabe que eu vou entregar. Então, o primeiro alicerce da minha construção como indivíduo foi trabalhar essas habilidades e capacidades voltado para o técnico. Eu me considero uma instrutora técnica de qualidade, me considero que fui uma árbitra de qualidade, mas também entendo que aí eu preciso trabalhar um pouco mais essa questão da inteligência emocional, do relacionamento.
Não no trato, necessariamente. É que, assim, como eu já ouvi tantas ofensas, acho que você vai entender, Edu, e você trabalha com isso, e você pode me ajudar nesse bate-papo aqui, aberto, que tá todo mundo em casa, e já vou receber uma orientação. Quando a gente é muito ofendido, quando a gente é muito maltratado, é muito natural você parar de ouvir. Você para de ouvir, eu digo que eu viro um mustangão, sabe? Com a viseira aqui, olhando onde eu quero chegar. E vou. E não tô escutando aqui. Porque se eu parasse para escutar aqui, eu não ia ter coragem, eu não ia ter força, eu ia ficar extremamente vulnerável e talvez não fosse conseguir chegar. Então eu precisei, até como uma defesa humana para sobreviver no meio. Olha que interessante. E chega na gestão, aí eu estou falando agora como humana, para quem está me ouvindo, que eu acho que isso é importante. Chega na gestão, eu fiz gestão de pessoas, fiz gestão de crise, sou extremamente humana, só que eu focava no meu time. Quando eu digo focar no meu time, eram 600 pessoas. Um departamento extremamente de risco e caótico. O que eu tinha que fazer? Dar atenção para o meu time. Porque não adiantava eu querer dialogar com os outros departamentos com maestria, sendo que o meu Não tá funcionando. não está funcionando. Não sei se eu estou errada, me corrija. Falando leitura de RH. Eu preciso resolver o meu problema aqui primeiro, o linguajar coloquial, o meu BO primeiro, para depois fazer o RP com os outros departamentos. Eu não posso querer fazer RP com os outros departamentos se o meu tá caótico. E aí que eu acho que eu cometi, não digo uma falha, mas algo que hoje eu vejo e trabalho isso nas minhas palestras também, que é ouvir o arredor, não que você está focado nele. Porque às vezes você está tão envolvido com a sua entrega, com a sua equipe, com o seu time, com os seus problemas, e você está entregando o resultado. Mas você pode estar deixando alguém descontente. Você está incomodando alguém. Tem alguém que, por N motivo, está te minando e você não sabe. E um grande gestor tem que saber que ele tem que focar aqui, mas ele também tem que gerenciar e ouvir aqui. E olha que eu tô falando isso com o peito abertaço, assim. E eu acho que os meus primeiros anos de gestão, não é nem que eu quisesse, não dava para eu focar aqui. Porque se eu focasse aqui, eu não ia ter os resultados que, graças a Deus, junto com o time de arbitragem, a gente conseguiu entregar para São Paulo, que eu tinha uma meta que era, eu preciso sair de São Paulo com a arbitragem paulista em alta, com a arbitragem paulista sendo a mais respeitada e com a maior credibilidade do país. Não que ela não tivesse antes, mas estava estremecida. Olha que meta ambiciosa para um pelotão de 600 profissionais que atuam em todas as categorias. E quando eu digo excelência e credibilidade, não é no Paulistão da Série A1, é no Sub-11, que se o meu bebê for lá jogar, eu sei que está tendo arbitragem de alto nível para o meu bebê. Você está entendendo? Então, olha a demanda. E aí eu acho que eu cometi uma falha nos meus primeiros anos, os 2 primeiros anos, que foi não olhar para esse outro todo. Não ouvi ali. E aí, quando eu paro para olhar para o todo, porque eu dividi, vou cuidar daqui, aqui começou a ganhar segmento, começou a ganhar força, agora eu começo aqui, a costurar aqui e vamos. Só que já existia um cenário que eu desconhecia, olha que louco, como gestora, que é como lidar com os meus pares e como os meus pares me viam. Porque eu falava, gente, eu nem dou trabalho, assim, eu dava visão técnica, só que eu sou extremamente técnica. Mas eu não ficava nem procurando o que estava sendo feito, o que não estava sendo feito em outros segmentos, entendeu? Mas às vezes é preciso, como gestor você tem que ter aqui e esse olhar. Então, acho que meus 2 últimos anos de gestão em São Paulo foi um grande aprendizado em relação a isso. Aí tive a minha psicóloga, né, que está comigo já há muito tempo, a Cristina, a coach, a Michele, que me fizeram olhar. E eu acho que isso tem a ver com toda essa minha história, porque quando você é estigmatizado, como você é maltratado o tempo todo, mas você tem que sobreviver a isso e mostrar que você é capaz, a gente precisa de mecanismos de defesa. Só que a gente também tem que ter a inteligência emocional de saber quando a gente vai usar esse mecanismo Quando não. e quando não. Porque é Então, inacreditável. olha aí, tô falando com você muito aberto. Você pode Não, mas é me orientar inacreditável. agora Não, aqui. Não, mas é inacreditável, né, Ana Paula? Porque eu acho que se colocar no seu lugar, né, vamos usar de empatia agora, se colocar no seu lugar de entendimento, porque é muito fácil quando as pessoas falam assim, ó, né, será que o jogador ouve o técnico? Será que em campo, enfim, o atleta ali conversa com o outro, enfim, tal. Mas o crucial do árbitro, eu acho que é difícil de colocar no seu lugar, porque eu fico imaginando a quantidade de responsabilidade, de pressão,
de entendimento, de violência, porque é uma coisa, acredito eu, que seja você tá atuando dentro de um grande estádio, sabendo que existe segurança, sabendo que haverá uma escolta na hora que você for ao centro do gramado, e você tá em pequenos estádios de interior, que não tem segurança nenhuma, que o cara faz assim, ele tá dentro do campo, né? Então, eu acho que permeia isso. Acho que você se desligar, mas você imaginar, convido você que tá de casa, imaginar hoje, de apitar um jogo e de entender que, caraca, eu cometi uma falha. Né? Eu E levantei aí? e não era. E era o gol do campeonato. E você fala, Edu, nossa, deve dar uma olha, gastura. eu comparado vivi com isso. Eu vivi isso. Vou dizer uma coisa pra ti. Não há coisa pior para um árbitro de futebol. E que isso incomoda, isso tira o sono, isso você carrega por anos, eu carrego por anos alguns equívocos que eu tive na carreira, que é quando você comete um erro que impactou diretamente numa decisão ou numa projeção ou não dessa equipe para algo. É um gosto amargo, é engraçado. Se eu for lembrar algumas situações minhas, o amargo vem até agora, né? É muito, muito pesado. E você precisa saber lidar com tudo isso. Eu sempre brinco com os meus árbitros, né? E eu até fiz uma promessa para eles e eu espero ter cumprido. Que eu prometi para eles, eu vou ser firme, você dura no começo, mas eu prometo também evoluir como ser humano nesse processo que a gente vai viver juntos. E eu acho que crescemos juntos. Eu acho que é bacana quando você vê uma equipe... E você enxerga isso, né? Que você cresce junto com eles, que eles enxergam também, que você também se propôs. Porque eu digo que liderança... Tem muita gente que confunde o poder, né? Eu acho que lá no futebol a gente tem muito essa coisa, o poder da caneta, né? Você sabe que eu nunca me apeguei a essa questão do poder da caneta no sentido assim... O que eu posso fazer com essa missão que Deus me deu, que é estar à frente de um grupo tão grande e tão multiplural, né? Não vou poder falar plural, é multi. E como eu vou conduzir da melhor maneira esse povo, né? Esse grupo de pessoas. Eu acho que a gente tem que sair dessa coisa do poder pelo poder. Mas, lamentavelmente, a gente ainda vive nas estruturas institucionais, governamentais e futebolística o poder pelo poder. O que é perigoso. Eu acho que é perigoso. Por que eu digo isso? Porque a gente não pode tomar decisões focada só no que interessa a mim que estou com a caneta. Eu acho que o grande líder é aquele que usa o direito e o poder da caneta para o outro. Porque se eu usar, isso aprendi com a minha mãe, o poder da caneta para interesse meu, eu não mereço estar naquele lugar. E eu nunca fiz isso. Então, eu nunca usei a direção ou os privilégios ou a caneta que eu tive na mão em nenhum momento, Edu. E eu vou dizer para você com muita tranquilidade, se eu me desgastei muito em São Paulo, que eu acho que é a função de um líder, nenhum dos desgastes foram pensando em mim. Sempre foi protegendo, procurando recursos e mecanismos para melhorar as condições de trabalho do árbitro de futebol de São Paulo. Uhum. Acho que é importante deixar isso bem registrado. Agora, o que me chama muita atenção quando a gente fala dessas questões, dessas dificuldades que é de liderar e de conflitos, porque eu vi uma entrevista do Giba, acho que num podcast, e eu achei que ele foi muito feliz e vou tentar, não vou aqui parafraseá-lo porque eu não vou ter essa habilidade, vou tentar pegar a ideia. E eu fico feliz de estar aqui e agradeço a todos os profissionais que me convidam para falar. A gente tem uma dificuldade muito grande no nosso país de reconhecimento, de reconhecer as pessoas que realmente vestem a camisa do outro, que realmente briga pelo seu estado, pelo seu país, que não está brigando só por ele, mas está vestindo algo mais. A sensação que eu tenho é que quando a gente tem essas pessoas, parece que incomoda demais, entendeu? E aí a gente não quer dar luz a ela, a gente quer apagá-la. Eu sou da corrente que sou contra isso. Eu acho que a gente tem que admirar as pessoas. A gente tem que reconhecer, a gente tem que dar os nomes, como eu citei aqui. A gente tem que dar luz para todo mundo e a gente tem que se ajudar. Eu acho que Deus não colocou a gente aqui para nós. Cara, a gente nasceu sozinho e a gente vai embora sozinho. Mas se fosse para viver sozinho, a gente não teria sociedade. Nós não sabemos viver sozinhos. A gente precisa um dos outros.
Eu sei que com essa era digital, ao discurso do eu com eu, não sou contra. Eu acho que é importante. Tem que se amar sim, eu preciso me Conhecer, amar, sim. eu preciso estar bem comigo para poder estar aqui Mas tem falando que com reconhecer, você. né, pô? Agora, E você tá entendendo? nessa sua fala, Ana Paula, eu tava viajando aqui, quando você falou do poder da caneta, da frustração, enfim, tal. Como é o processo de aprendizagem hoje, quando você fala como gestora? E acho que, pensando até nas suas palestras, eu acho que, falando até pro pessoal aí de casa, que os amigos das empresas, enfim, quem sabe não faz sentido aí pra você falar disso no seu negócio, mas algo que me veio muito à mente, assim, foi como lidar com a frustração. Há um treinamento para lidar com o erro? Quando você chega na sua casa e na matéria no jornal gol impedido, não estava impedido. Exemplo, não sei, tá? Você fala, caraca, não tava mesmo. Né? Como que eu lido com essa frustração? Né? O determinado time ia ser campeão e não foi. Cara, porque, enfim, há um trabalho que assim, ok, como que é? Não dá pra chorar pelo leite derramado, já foi, e vida que segue, vamos tentar acertar no próximo, ou não, ou, putz, né, essa cobrança. Eu acho que, pelo que me parece, você é uma pessoa que se cobra demais e muito disciplinada nos estudos, na forma que você aplica, enfim, tal. Mas como psicologicamente trabalhar essa frustração e você cascateia isso pros seus Então, formandos aí? primeiramente, assim, a sua observação ela é excelente porque a gente tem 2 momentos, né? Assim, a minha geração que antecedeu a minha, em que a gente vinha de educação mais dura, de pais mais severos, e a gente já lidava com a frustração dentro de casa. Acho que essa é a verdade. Então, acho que isso ajuda nesse processo. Não estou dizendo que aquela educação era correta, Tá, mas aquela educação te deixa um pouco cascudo perfeito. para a vida. Tá, gente? Eu não tô aqui... Não. Não tô dizendo que a educação que meu pai me deu... É a melhor do mundo. É a melhor do mundo, porque ele era muito duro, enfim. Mas se formou como ser humano. Apanhei bastante. Rapaz, apanhei muito. Então, assim, não tô defendendo isso, mas isso te deixa um pouco mais cascudo para lidar com as frustrações. Então, como gestor, eu vivi exatamente esses 2 momentos, que é lidar com profissionais da minha geração, em que inclusive eu tive a honra de trabalhar com eles no campo de jogo e depois reencontrá-los como líder deles. E aí você consegue ter um diálogo de igual para igual e de sentar e conversar e com todo o suporte psicológico. Vale dizer também que na minha época não existia o suporte psicológico. Árbitro era considerado nada. Até hoje ainda tem essa crença que me incomoda. Porque os milhões que envolve futebol, você tratar o árbitro como um mal necessário não cabe mais. Investir em arbitragem hoje é investir em campeonato de alto nível. Se eu invisto em arbitragem, eu tenho decisões corretas. Com decisões corretas, eu tenho um produto melhor. Com produto melhor, eu vendo bem, tenho mais dinheiro. Simples. Mas a gente precisa toda vez estar falando isso. Então, a gente tem essa questão de falar com seus pares, que entendem que também lá atrás não tinha psicólogo. A gente era daquela geração que ir para o psicólogo é coisa de louco. Imagina, eu não vou para o psicólogo. Que isso? Você chegava em casa e falava, eu tenho que ir para psicóloga, não pode. Era uma ofensa. Então, primeiro tem esse processo de quebra de tabu, de entender a importância da psicologia esportiva, que é recente, né? A psicologia esportiva não tem mais do que 20 anos. Se eu estiver falando bobagem, me corrijam, por favor, mas com solidez está nessa construção. Então, nós não tínhamos. Eu lembro que a primeira psicóloga que eu encontrei, acho que foi em 2008, 2007, que inclusive hoje é uma querida, uma grande amiga, a Marta Magalhães, que foi a mulher que ficou à frente da arbitragem nacional por muitos anos. E não existia esse trabalho. Então, a gente cuidava das nossas frustrações da moda antiga. Resolve você com os seus problemas. Se o leite derramou, aceita. Se o cara vai falar com você no bar, paciência, pede desculpa. Cada um resolvia... Do seu jeito ali. Do seu jeito. Extremamente autodidático, assim. Autodidata, né? Agora, a nova geração, ela não tem essa fortaleza. É uma geração que, graças a Deus, já não passou por esse tipo de educação. Porque somos nós educando os nossos filhos. Então, a gente não quer para os nossos filhos o que a gente viveu. Perfeito. Então já é uma evolução, mas em contrapartida somos mais frágeis. E além de ser mais frágeis, somos jovens profissionais imediatistas. Queremos o sucesso para ontem. Queremos estar no grande jogo em 2 anos. Entendeu? Quero ser um árbitro internacional com 3.
Olha aí, gente, você que tá na empresa agora que fala assim, acabei de entrevistar um estagiário e perguntei pra ele o que você deseja ser presidente da empresa em 2 anos. Isso não acontece só no mercado corporativo. Olha o mercado de arbitragem, é igual. Igualzinho, não muda É igualzinho, nada. não muda nada. Então, aí você saber lidar com esse jovem, e mais do que isso, não é só o ele querer, porque eu acho que o ele querer, a gente tem É que, legal. a gente tem que estimular. Eu nunca vou desestimular, tem que estimular e dar recursos para ele. Mas a pergunta que eu sempre fazia para eles, assim, e quando você se equivocar? Quando você tiver um grande erro, você está preparado para a chuva de críticas que você vai receber? E eu vi, Edu, meninos que eu quase peguei no colo, que eu fui muito dura, eu bati pesado em reuniões, e depois que eu bati pesado, eu peguei no colo. Sabe, tipo, mãe chama atenção, e depois abraça. Afaga. Porque, assim, você vê essa fragilidade emocional. E aí, em São Paulo, nós investimos muito alto com a psicologia, fizemos trabalhos de... Tanto é que eu fiz todos os testes, o bom que eu devo fazer falar das palestras, porque eu fiz assim, fiz todos os testes, teste de personalidade, teste comportamental, teste de nível de estresse, eu já fiz todos, assim. Eu sempre apliquei, sempre pedi para que as psicólogas aplicassem em mim, quando a árbitra fazia parte do processo, como instrutora, e também como gestora, porque não adianta eu cuidar do atleta, mas não cuidar do corpo técnico. Temos que cuidar dos dois lados. Mente e corpo. E aí a gente começou a fazer um trabalho investigativo de começar aplicações de testes prévios, desde a aceitação desse profissional na escola já, não sei como está hoje, eu estou falando quando eu estava. Então já na escola de árbitros já existia um protocolo de testes para já entender quem era esse menino e essa menina, para ali já começar um trabalho de fortalecimento emocional dele. Porque se eu começo um trabalho de fortalecimento emocional nele já na escola, automaticamente isso não se constrói do dia para a noite, mas eu vou ter profissionais mais fortalecidos, mais maduros, mais resilientes e que lidam melhor com a frustração. Porque não é fácil. Eu falo recentemente agora, eu passei por um momento de frustração muito grande. Eu, com toda a experiência, já 40 a mais... E não é fácil. Por mais que você tenha vivência, por mais que você tenha experiência, eu graças a Deus, sou extremamente otimista, tenho uma resiliência que é nata, acho que Deus me deu essa força interna, mas você tem que buscar mecanismos em você, falar com você mesmo, sabe? Procurar o seu tempo de meditação, procurar momentos que te dê lucidez para lidar com um cenário adverso, não é para qualquer um. Então, são habilidades que a gente precisa, sim, desenvolver, precisa trabalhar e investir. Muitos ainda não dão valor a isso, mas eu acho que é a tendência do século, é essa base. Principalmente por essa mudança cultural do que foi a nossa geração e do que é a geração... Eu digo que é a geração da superficialidade e do imediatismo. É complicado, porque o raso vai ter um preço. Cedo ou tarde a conta vai vir. Dá pra ficar em cima do muro. Cedo ou tarde a conta vai vir. E aí você cuidar desse raso, meu amigo, gerenciando pessoas, não é fácil, mas há hoje ferramentas, mecanismos e maneiras e formas também de trabalhar com esse perfil e ajudá-lo a crescer como profissional. E o mais legal, Ana Paula, é que assim, eu vou compartilhar muito isso, falar muito isso com o pessoal que nos assiste, porque eu sempre tento puxar a sardinha, lógico, pro lado do desenvolvimento, que é um lado que eu curto muito também. E a didática, a analogia que você faz dessa sua vivência com o mundo atual, por mais que você dê exemplos mais relacionados à arbitragem, como eu te cortei naquela hora, é a mesma coisa que acontece em qualquer empresa. Troca o CNPJ, troca a função, mas o problema é o mesmo, né? Eu quero algo maior, mas eu não me preparo para aquilo. Ou eu quero algo, mas eu não me cuido nem da mente nem do corpo, e aí eu não consigo chegar naquele objetivo também. Eu nem sei porque eu quero chegar lá, mas eu quero. E não entende nada. Então, assim, é muito legal a forma que você traz isso, porque talvez, eu vou ser muito redundante nisso, mas o fato de se colocar num lugar e de entender como é que funciona uma arbitragem hoje é totalmente relacionado ao mundo corporativo, ao mundo de uma criação de pais e filhos, as relações, porque ao meu ver, você tem que se atualizar a todo momento, porque as regras do jogo mudam, e quando eu falo a regra do jogo, escute da melhor maneira que você queira em casa, mas as regras mudam, a gente tem que se atualizar. Você tem que ter um condicionamento físico para você conseguir acompanhar. Você tem que entender
quem tá te falando, você tem que entender o que tá acontecendo, você tem que acontecer mudança de mercado, agora tem avanço tecnológico, então tem gente aí que tá criticando, porque agora é tudo inteligência artificial, tem não sei o quê. Pô, entra o VAR em campo, será que o VAR é bom, será que o VAR não é bom? Aí entra, não sei, outra tecnologia, é um sensor não sei na onde, é a câmera não sei na onde. Cara, e a todo momento isso. E quando você fala isso, a minha moral da história é muito do tipo do acredite, tenha disciplina, né? E faça acontecer. Né? Então te ouvir assim e ver essa trajetória de, olha, lá atrás eu tava em campo correndo, sendo julgado, saio, fico um período, volto, mas aí no processo de formação, pela capacidade de disciplina, e você fala, caramba, 600 pessoas, né? E cascateando isso pro futebol Série A, 11, AX, seja o que for, cara, que evolução, que filme na cabeça de entender que a pessoa que fez um curso para dobrar de 14 para 25 reais uma de mesária para uma assistente, cara, aonde a gente pode chegar? Sim. Né? Então, eu queria muito consolidar... Nós passamos de 1 hora do podcast já, porque você fala pra cacete, eu também falo. Desculpa. Geminianos, 2 geminianos juntos não dá certo. 1h03 já que a gente tá falando. Daqui a pouco vamos falar assim, isso é podcast Faroeste Caboclo, que não acaba nunca. Mas eu queria muito que você... fechasse pra mim, Ana Paula, muito sobre isso, sobre o querer, né? Eu acho que muito pegado nessa questão da mulher, do querer, da disciplina, mas entender que assim, pô, é possível e não há tempo pra isso, porque quando eu vejo você agora nessa mudança de 2014 pra cá, talvez você fale assim, não, já parei, não quero mais isso, e agora você falou assim, opa, talvez tenha algumas coisas aí acontecendo aí, ó, vou voltar pro campo aí, ó, não sei o que tal. Cara, sempre é tempo, se você acreditar e se você entender que aquilo faz sentido. Então, antes da gente começar o podcast, você teve uma fala muito legal comigo aqui nos bastidores, falando disso, né? Do se impor, né? Do vencer esses mercados que às vezes o percentual é baixo, de querer chegar em 8, tá em 5 e sonhar em chegar em 20% no momento. Quem sabe no momento 50-50, quem sabe no momento 51-49, mas a importância realmente de acreditar. Eu queria muito uma fala sua dessa, nesse bate-papo incrível que a gente teve. Por favor. Edu, primeiro eu quero te agradecer. Foi incrível estar aqui falando contigo, falando de coisas que eu acredito. Acho que hoje, para qualquer profissão, não dá para a gente ser só o especialista na nossa área. A gente tem que entender o contexto, a gente tem que entender a política que a gente está inserida, a gente tem que entender de economia. Eu sempre falo isso para os árbitros, precisa entender o contexto em que vocês estão inseridos. Isso vai ajudá-lo e muito na construção da sua carreira. Lembrando daquela menina que começou com 14 anos, né? Acredite, mesmo quando o mundo virar as costas para você e falar para você que não é possível, ou se tentarem te cancelar de qualquer maneira, porque hoje essa era é assim, às vezes algumas pessoas estão em determinados lugares, anulam outras, apagam, e você pode se sentir sozinho, isolado, ilhado, mas continue acreditando em você, e mais do que acreditar em você, invista em ferramentas que possa, nesse momento de sombra, que não é sombra. Talvez você está achando que é sombra, mas não é. Na verdade, é um momento de luz, você para com você, e se você tem fé, porque eu acho que pensar, hoje é um tema muito delicado falar de espiritualidade, né? Mas é importante você acreditar em algo. Aqui eu não vou julgar nem nada, eu respeito todas as religiões, mas acredite em algo. Igual eu sou muito temente a Deus, então assim, primeira crença, a primeira fé que eu tenho é nele. Que nada que acontece é por acaso, tudo tem um porquê, então acredito nele. E acredito muito nisso, que todo momento de sombra que possa vir a ocorrer com qualquer profissional, com qualquer atleta, é um momento de luz para a gente se reencontrar consigo mesmo, entender o que pode ser melhorado, não ficar apontando para fora, porque é muito mais fácil a gente culpar o outro. Sim. Mas olha para você, olha como você pode lidar com essa diversidade. E se você tem um sonho, continue sonhando. Cedo ou tarde ele vai acontecer, porque tem um ditado que é comum e popular, né? O que é do homem, o bicho não come, não é assim? E o que é seu, tá guardado. Desde que você trabalhe, porque também não adianta só pensar. Tem que agir, tem que investir e aguardar. Vai chegar. Confie em você. Que demais. Que demais. Gente, de verdade, eu acho que esse papo tem que ter parte 2 e parte 3, porque ambos falam muito, mas hoje tem mais de ouvinte. E de verdade, você que tá ouvindo, siga a Ana Paula nas redes sociais. A Ana Paula tá vindo com mais conteúdo, e eu acho que nessa questão das palestras, das analogias, eu acho que você tem tudo para fazer com que a gente crie reflexões, que a gente talvez não pare para
para pensar. E não é uma palestra de árbitra para árbitro, é uma palestra ou é uma fala. Acho que é uma posição de fala de é possível, né? E que analogia a gente faz no nosso dia a dia, principalmente porque eu acho que a maior dificuldade que nós latinos temos eu vou ser um pouco generalista agora, né? Mas nós brasileiros até um pouco mais, a gente tem uma dificuldade em seguir regra absurda, a gente tem uma dificuldade em seguir normas, a gente tem uma dificuldade em ter disciplina pra tudo na vida, né? As pessoas começam a fazer dieta na segunda e param na quarta, porque quarta tem feijoada, né? Nem pra emagrecer a gente consegue ter disciplina. E aí quando a gente pega uma arbitragem que é pautada por regra, norma, regra, e tentar conduzir tudo isso de uma forma efetiva e que traga bons resultados e que tenha esse entendimento, eu acho que pode ser uma grande analogia para você que está nos ouvindo aí, quem sabe levar para sua empresa aí e entender a importância da disciplina. Eu acho que quando a gente vê algumas pessoas tendo sucesso nesse país, a grande maioria, se não todos, falam muito da disciplina. Ou seja, eu quis, eu estudei, eu me preparei, fui um atleta de alto rendimento, treinei 7 dias na semana para entregar um resultado numa Olimpíadas a cada 4 anos, e entreguei, né? Então, se a gente puder ter um pouco mais de disciplina e entender que as regras estão aí para serem cumpridas, talvez a gente não estaria vivendo o que a gente vive hoje em relações conjugais, relações familiares, relações profissionais, econômicas, financeiras, enfim. Então, que possamos usar essa reflexão da Ana Paula de uma forma mais efetiva na nossa vida. Obrigada, Edu. É isso, de verdade. De feliz de estar aqui, de ter batido obrigado. esse papo contigo. Incrível. Acho que você tem razão. Merecia 2, 3 e assim. Mas vamos fazer. Vamos fazer. Olha, muito legal. bom. Obrigada Obrigado pelo você. espaço. Obrigado Sucesso, mais e mais, viu? Obrigado mesmo. Fala sua rede social, só pra gente fechar. Então, eu tô com o Instagram e o Facebook, são os mesmos, né? LinkedIn também, que é o Ana Paula Oliveira. E no Instagram, Ana Paula Oliveira Oficial, porque já tem Algumas Ana Paulas. Sim, que utilizo, mas que inclusive tem minha foto, mas não sou eu. Que legal. Fake news. Fake news. Então, no Instagram é Ana Paula Oliveira Oficial. Tem no LinkedIn também, Ana Paula Oliveira, vocês vão estar me encontrando. No Facebook tem o Ana Paula Oliveira, a página, inclusive, em aberta. No TikTok eu tô com a Ana Paula Oliveira também, mas é mais com essa linha mesmo de conteúdo voltado para palestra, para bate-papo, para reflexão. Tá começando, tá bem fraquinha ainda, mas é um processo novo e eu também admito a todos vocês que eu estou aprendendo essa nova era e estou me reconectando com a Ana Paula, que estudou jornalismo e que trabalhou no jornalismo, mas há 10 anos atrás, e de lá para cá muita coisa mudou, eu estou tendo que me reinventar após os 40. Mas você tá certíssima, eu acho que assim, é gostoso te ouvir, né? Como eu disse lá, fazendo a brincadeira da rádio do horóscopo, mas você tem uma fala que é gostosa de ouvir, então usa isso a seu favor, porque Obrigada, seja no podcast, seja nas suas redes sociais, o que for, eu acho que toda analogia do seu processo serve para qualquer mercado. Eu acho que você pode entregar algo aí que você nem tem noção do quanto o mercado está carente disso. Eu tô falando do corporativo, eu tô falando do mercado de futebol, não. Mas eu tô falando do mercado de uma forma geral. O quanto essa sua fala, cruzando a informação de regra, disciplina, do ouvir, do acreditar, enfim, de lidar com frustração, pode fazer todo sentido para grandes players no mercado aí. Então, fica a dica pra você aí, porque acredite, Tô à só vai. disposição. Só vai. Tô à Obrigado, Ana disposição. Paula. Obrigada, Gente, beijo. vocês que ficaram até agora, obrigado. Não esqueça de seguir, curtir essa página, compartilha o link, comenta, não gostou, comenta, gostou, comenta, encaminha pros seus amigos, amigas, para os inimigos também. E não perca, porque semana que vem tem mais podcast. Eu não vou contar quem vem, fica surpresa aí, mas olha, vai ser um baita de um bate-papo. Valeu!